Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a aula da Lei 11.645 de 2008. Comigo, professor Kenneth Santos, e com você, futuro professor, futura professora da Secretaria de Educação do meu, do seu, do nosso queridíssimo e amadíssimo Juazeiro, na Bahia. Amém? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amados meus, antes de ir para a aula propriamente dito, eu tenho um aviso para você de extrema importância. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, existe 3 links. O link número 1 é o link de material em PDF de apoio a essa aula, tá? Esse material que você está vendo aqui na tela é um material que você vai achar aí no link número 1, ok? Com teoria e exercício, certinho? Link número 2 é um link de uma playlist com videoaulas gratuitas aí focadas no concurso da Prefeitura de Juazeiro, ok? Tá? Então, link 2, videoaulas gratuitas, inclusive já tem aula lá, tá? A Lei 10.639 de 2003 já se encontra nessa lista e é uma lei muito importante complementar à Lei 11.645, que é importante para a sua prova, beleza? Então, link 2, playlist de videoaulas gratuitas focadas aí no concurso da Prefeitura de Juazeiro. E o link 3 é o link de um curso completo de conhecimentos pedagógicos focados aí, né, com o conteúdo solicitado pela banca examinadora da Prefeitura aí de Juazeiro, ok? Então lá você vai ter um curso completo de conhecimentos pedagógicos comigo, com teoria e exercícios, fazendo com que você tenha muita mais chance de acertar as questões de conhecimentos pedagógicos da sua prova, beleza? Tranquilo? Show, show, show. Amados meus, sem mais delongas, vamos iniciar então os nossos trabalhos. Lei 11.645 de 2008 é uma lei extremamente importante. Mas o que ela faz? O que ela faz é alterar a LDB. É isso que ela faz, beleza? Ela altera mais especificamente a redação do artigo 26A da LDB. Artigo esse que já tinha sido criado pela Lei 10.639, ok? A Lei 10.639 já tinha criado o artigo 26A, né? E aí veio a Lei 11.645 e altera essa lei. Simples, né? Simples. Então, o que essa lei trata? Ela trata da mesma forma daquilo que está na LDB no seu artigo 26A. É isso. É isso, simples assim. Então o que nós temos que conhecer? Vem comigo, vem comigo. É uma lei tranquila, ela tem um artigo, o artigo 1º, né? Ok, e é isso. E quais são os aspectos dessa lei que nós precisamos nos atentar? Preste bastante atenção. Primeiro aspecto, ela altera a LDB, dando uma nova redação. Redação essa que se encontra atualmente no artigo 26A da LDB. Bastante simples, ok? Um outro ponto que ela faz, ela acrescenta uma temática. Quando ela altera o artigo 26A, ela acrescenta uma temática. Uma temática que atualmente é a temática da história, e cultura afro-brasileira e indígena, ok? Tá? A lei anterior, ela falava da questão história e cultura afro-brasileira, ok? Essa lei, ela altera a redação e ela inclui, então, no texto o termo indígena, passando, então, a ser história e cultura afro-brasileira e indígena. De boa? Tranquilo? Show, né? Então, ela altera aquilo que está lá na Lei 10.639 de 2003. De boa, beleza, tá. E o que ela faz? Basicamente ela dá uma nova redação então ao artigo 26A, ó. Ela dá uma redação ao caput do artigo 26A, né? Uma redação ao parágrafo 1º deste mesmo artigo e uma redação ao parágrafo 2º deste mesmo artigo. A partir daí, nós precisamos conhecer o que trata
esse caput e esses parágrafos. Eu organizei aqui de uma forma que acredito mais didática para fins de prova. Que o meu foco aqui é a sua aprovação, é a prova propriamente dito, ok? Então, dentro desse aspecto, o que ela estabelece? Ela estabelece o seguinte, preste bastante atenção. Ela estabelece que no ensino fundamental e no ensino médio, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas, torna-se obrigatório, é obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Então, no ensino fundamental e no ensino médio, nas escolas públicas e privadas, é obrigatório o estudo da cultura e da história afro-brasileira e indígena. Simples, né? Simples. Só que é necessário a gente pensar como examinador, para não cair no possível peguinha. Perceba que ele fala assim, ó, nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio. Como a velha vaca mimosa dizia. Então isso significa que não é em toda educação básica. Olha o peguinho do examinador. Ele vai falar assim, ó, em toda educação básica é obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Errado, porque não é toda educação básica. Como que não é toda educação básica? Não. Lembra de LDB? É importante estudar LDB, muito importante. É um dos fundamentos para os conhecimentos pedagógicos aqui desse edital de Juazeiro 2021, beleza? Muito importante. No meu curso completo, lá no link 3, tem a parte de LDB toda focada na educação básica para a sua aprovação, tá? Dá uma olhadinha lá depois por um preço bem tranquilo. Mas ele é muito importante, mesmo que você não veja comigo, é muito importante você conhecer bem LDB. Muito importante para a sua aprovação, ok? Então, lá na LDB, nós sabemos que a LDB, quando fala sobre a educação brasileira, a educação formal brasileira, ela organiza a educação formal brasileira em 2 níveis. Nível da educação básica e educação superior. São só esses 2 níveis, ok? O foco para Juazeiro é a educação básica, beleza. A educação básica é composta por 3 etapas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, se o examinador fala assim, toda a educação básica precisa obrigatoriamente trabalhar com história e cultura afro-brasileira e indígena, o item fica errado, porque não é toda a educação básica, porque o termo da lei, ele fala apenas na obrigatoriedade de forma obrigatória, beleza? De forma obrigatória. Só é de forma obrigatória na etapa do ensino fundamental, ou seja, os 9 anos do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, e na etapa do ensino médio. Beleza? Então, toda educação básica, o item fica errado. Entendeu? Beleza? Fechou? Tá? Um outro aspecto, ele deixa de forma taxativa, que é para toda escola pública e privada, tá? Para toda escola pública e privada. O legislador quis deixar isso de forma taxativa, nem precisava, porque em regra o que está na LDB é para escola pública e privada. Quando é algo somente para a escola pública, a LDB avisa. Como, por exemplo, quando ela fala sobre gestão democrática. Quando ela fala sobre gestão democrática, é para a escola pública. Então ela avisou, isso é só para a escola pública, beleza? Quando ela fala assim, recursos público para instituições privadas, também a Constituição Federal também fala sobre isso, né? Quando ele vai para esse caminho, né, ela avisa, ó, isso é para instituições privadas, para as escolas privadas. Quando ela não fala nada, a LDB se aplica a toda a educação básica das escolas públicas e privadas. De boa? Mas o examinador, ou melhor, o legislador, quis deixar de uma forma taxativa, de uma forma afirmativa, deixando claro que isso é para as escolas públicas e privadas. Entendeu? De boa, tranquilo, show, show. Ok.
E aí ele vai falar que este aspecto, né, esse temário, essa temática, né, de história e cultura afro-brasileira indígena tem conteúdo programático, né, tem que ter um conteúdo programático. E aí ele termina citando alguns conteúdos programáticos dentro desse assunto. Preste atenção que não é algo taxativo, mas é uma citação. E aí ele vai falar sobre o aspecto da história, só que aí ele fala assim, ó, preste atenção no aspecto da história, na história da África e dos africanos, na história da África e dos africanos, tá? É interessante perceber isso, tá? Que nós estamos falando da história de um continente, da África, porque nós, no histórico da educação brasileira, não é comum estudar a história da África, né? A população brasileira conhece muito pouco sobre a história da África, tá? Conhece mais sobre a história europeia. Se eu falo sobre a Revolução Gloriosa na Inglaterra, Revolução Francesa na França, obviamente, né? Revolução Industrial, Inglaterra. A gente conhece muito mais os aspectos da história europeia do que os aspectos da história africana. Então ele fala, não, a partir de agora, a gente tem que colocar como temática também a história da África e dos africanos. De boa? Tranquilo? Show? Beleza? Tranquilo, né? Vai falar também sobre a luta tanto dos negros quanto dos indígenas em nosso país, né? Os aspectos da sua luta de respeito diante da nossa sociedade, né? Também a questão da cultura negra e da cultura indígena no Brasil, bastante tranquilo como temática nesse assunto, né? E colocando tudo isso na formação da sociedade brasileira, né, como elementos importantes da nossa formação, tá? A nossa formação, ela tem ali uma miscigenação, isso é fato, né? E essa miscigenação, ela tem aspectos provenientes de todas as áreas. Negra, indígena, europeia, principalmente a portuguesa, mas outras também, na italiana, entre outras. Algumas regiões do nosso país, a japonesa, né, por exemplo, tá? Então você tem aspectos, sim, né, de influências de outros lugares pela nossa formação de um novo continente e tal. Beleza. O que a gente precisa entender aqui ele deseja que a questão indígena e a questão a negra seja colocado como âmbito na formação da sociedade brasileira, tá? Em todas as suas áreas, na área social, econômica e política pertinente da história de nosso país. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Então, o parágrafo 1º desta lei, que vai colocar lá no artigo 26 da LDB, vai falar sobre as temáticas, né, as temáticas. E aí ele cita a questão histórica, a luta, a cultura, a formação dessa sociedade e a sua relação social, econômica e política na história de nosso país. Bem tranquilo, show. E o último parágrafo citado, então, nessa lei, vai falar que esses conteúdos, seja da história, da luta, da cultura, esses conteúdos, tanto sobre a cultura afro-brasileira quanto indígena, será colocado, ministrado no âmbito de todo o currículo escolar. Todo o currículo escolar. Óbvio, quando a gente fala todo o currículo escolar, obrigatoriamente do ensino fundamental e do ensino médio, que é o que está ali no caput deste artigo. Beleza? No âmbito de todo o currículo escolar do ensino fundamental e do ensino médio. Tá? Aí ele fala assim, em especial na área de educação artística, literatura e história brasileira. Preste atenção no termo. Ó, é em todo o currículo, em especial. Em especial significa que é somente? Significa que é apenas? É óbvio que não. Ele está dizendo, olha, vai estar em todo o currículo, tem que estar em português, tem que estar em matemática, tem que estar em física, tem que estar em biologia, tem que estar em todas as disciplinas, na área de linguagem, nas áreas de matemática e suas tecnologias, na área de ciência da natureza e suas tecnologias, ciências sociais, né, aplicadas, tem que estar em todas elas,
Todas elas, beleza? Aí ele falou assim, beleza, em todas, mas especialmente, vamos olhar com carinho, mas especialmente na educação artística, na literatura e na história brasileira. De boa? Especialmente não significa exclusivamente na educação artística, literatura e história brasileira. E o examinador, se ele quiser te enganar, ele vai tentar levar para aspectos como exclusivamente na educação artística e história, somente na educação artística e história. Todas essas perspectivas faz com que o item fique errado. Então, falou do artigo 26A da LDB, né? Vai ser essa característica e é muito importante para a sua prova. Por quê? Porque essa lei é citada diretamente no edital. Ele poderia simplesmente citar a LDB e cobrar isso, mas o examinador preferiu colocar essa lei lá no seu edital, te dando uma dica fundamental, dizendo assim, ó, eu vou cobrar isso na hora da prova. Simples. Beleza? Então preste atenção sobre essa demanda. E aí, para a gente finalizar então isso, vamos ver aí duas questões sobre esse assunto, beleza? Primeira questão fala assim, ó, sobre a temática História e Cultura Afro-Brasileira Indígena, marque o item correto. Preste atenção no comando da questão. Eu coloquei esse comando para chamar a atenção para ele, ó. Sobre a temática História e Cultura Afro-Brasileira Indígena. Perceba que o comando da questão não cita nenhuma lei. Não cita. O examinador pode cobrar assim para você, sem citar lei nenhuma. Então você conseguiria responder essa questão conhecendo bem a Lei 9.394 de 96, que é a LDB, mais especificamente o artigo 26A da LDB, quanto a própria Lei 11.645, que altera essa redação do artigo 26A da LDB, beleza? Então ele pode cobrar assim, ou ele pode cobrar assim, ó, conforme, cadê a questão? Aqui, ele fala assim, sobre a temática estabelecida na Lei Diretriz e Base da Educação Brasileira. Ele pode cobrar isso, ok, tá? Pode ser assim o comando da questão, tá? Ou ele pode colocar ainda assim, ó, deixa eu criar um outro comando aqui. Ele pode falar assim, ó, conforme a Lei 10.639 de 2003, alterada pela Lei 11.645. Então, ele já está falando dessa nova temática. São formas que o examinador pode colocar no comando da questão, que basicamente é o mesmo assunto. Ou seja, o comando da questão, da forma que ele quiser cobrar, ele vai cobrar sobre esse assunto, beleza? Só lembrando que se ele colocar exclusivamente Lei 10.639, né, o texto, para estar correto, ele precisa seguir a alteração da Lei 11.645. Ou da Lei 10.639, se ele citar aquela questão que nós estudamos nessa lei, do Dia da Consciência, Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20, né? Ali do Dia Nacional da Consciência Negra, sendo colocado no calendário escolar ali, dia 20 de novembro, beleza? Dia 20 de novembro no calendário escolar, conforme nós vimos na aula da Lei 10.639 de 2003, beleza? Então o comando da questão, ele pode citar a LDB, Lei 10.600, Lei 11.645, ou simplesmente citar a temática, sem maiores problemas, conforme aqui está. Importante ter essa consciência sobre o comando. Ok, exercício então. Sobre a temática História e Cultura Afro-Brasileira Indígena, marque o item correto. Então só uma está certa. Vamos a ela. É obrigatório em todos os níveis da educação. Todos os níveis? Não. Educação superior e educação básica são os níveis. Não há essa obrigatoriedade na educação superior conforme esta lei. Beleza? Então, errado. B. É obrigatório em toda a educação básica. Em toda a educação básica também não. Apenas no ensino fundamental e ensino médio. 2 etapas entre as 3 etapas da educação básica. Então, a B também está errada. C. É obrigatória, não mais que no ensino fundamental e médio da rede pública de ensino. É obrigatório sim na rede pública de ensino fundamental e médio. Se ele estivesse dando essa afirmação, o item estaria certo. Só que ele falou assim, ó, não mais que. Então ele está excluindo alguma coisa. Ele está excluindo quem? Neste caso, a rede privada. Ele falou, é obrigatório. Não mais que,
no ensino fundamental e médio da rede pública, esse não mais que exclui algo. E ele exclui, então, nesse caso, a rede privada, fazendo assim o item ficar errado. D. É obrigatório somente nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira, do ensino fundamental e médio da rede pública e privada de ensino. Ó, é obrigatória sim, ensino fundamental e médio sim, rede pública e privada sim, mas quando ele fala assim, ó, somente nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras, o item fica errado. Porque não é somente, ele fala assim, em especial nessas áreas, mas ele deve ser colocado em todos os aspectos curriculares do ensino fundamental e médio. Fazendo assim, o item ficar errado. Errado aí, beleza? E aí, é obrigatório no ensino fundamental e médio na rede pública e privada de ensino. Corretíssimo. O item E é o item correto conforme está na lei. Mais uma questãozinha sobre essa lei. Na verdade, mostrando aquilo que eu demonstrei, tá? Que ele pode cobrar lá da LDB se ele quiser, conforme eu fiz aqui, ó. Segundo a lei 9.394 de 96, é LDB. O conteúdo programático incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir da história e cultura afro-brasileira e indígena, tais como, exceto. Então só tem uma que está errada, ó. Tais como, exceto. Letra A, o estudo da história da África e dos africanos. Sim. História da África e dos africanos. Sim. B, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. Correto. Luta dos povos indígenas e negros. Correto. C, a cultura negra e indígena africana. Tá de graça, né? Amados, cultura negra e indígena africana. Indígena africana não vai rolar, né? É cultura negra e indígena brasileira. Brasileira. Fazendo assim o item C ficar errado. Então é a única que é exceto aí. As outras só para os encargos de consciência. O negro e o índio na formação da sociedade nacional, correto. Resgatando suas contribuições na área social, econômica e política pertinente à história do Brasil. Correto, tá? Item C é a única que é exceto aí. Para estar correto tinha que ser brasileira. Tá? Amados meus, só lembrando, aqui abaixo você encontra 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula, esse material que você está vendo aqui na tela. Link 2, playlist com videoaulas gratuitas, focado aí para o concurso de Juazeiro, Bahia. Tá? Então, link 2, playlist com videoaulas gratuitas. E link 3, curso completo de conhecimento pedagógico para você acertar as questões de conhecimento pedagógico na sua prova. Beleza? Fechou? Show de bola. Amados meus, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.